Aspergilose é uma doença causada por fungo, né, que é o Aspergillus, e este fungo ele tem vários subgêneros e é a principal causa de morte em centros de transplantes de órgãos no mundo, certo? Nós temos as espécies de maior relevância de Aspergillus. Nós temos Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, né, que causa principalmente sinusite nos pacientes, Aspergillus niger, que é encontrada no solo, nas plantas, alimentos, temperos, principalmente pimenta. Então tem aquelas pessoas que têm o costume de ficar cheirando pimenta. Ai, doutor, eu me sinto tão bem quando eu cheiro pimenta. Então esses pacientes têm um risco, né, de ter aspergilose. Também tem Aspergillus nidulans e Aspergillus terris, que pode ser encontrado também no solo. Esta doença pode apresentar várias manifestações clínicas que dependem da presença de outras doenças crônicas no pulmão. Paciente que já teve tuberculose, ele tem um risco maior de ter aspergilose, assim como outras doenças, paciente que fuma. Também a aspergilose depende da imunidade do paciente e também da quantidade de fungos que o paciente inalou, né, que este paciente foi exposto. As colônias de Aspergillus fumigatus, elas geralmente têm a cor verde acinzentada e têm aspecto de algodão. As hifas são hialinas, septadas, ramificadas e comumente formam ângulos de 45 graus. Os conídeos e conidióforos dificilmente são encontrados em tecidos, mas podem ser encontrados em sítios com maior tensão de oxigênio, como aquelas cavitações, aqueles buracos que aparecem no pulmão do paciente, né? Também nos seios da face. Então, só mostrando aqui para vocês aqui a imagem aqui do Aspergillus, certo? Mas, doutora, como é que a pessoa pega esta doença? Então, a pessoa pega através da inalação de partículas infectantes, como eu falei. Então, tem paciente que pega pimenta e vai cheirar, tem paciente que está num ambiente que tem um risco de ter Aspergillus. Então, e essa inalação, essa contaminação do paciente é facilitada pelo pequeno tamanho dos propágulos de algumas espécies de Aspergillus, especialmente Aspergillus fumigatus. Então, após a inalação, ocorre a colonização das vias aéreas. E esses propágulos, eles vão das vias aéreas superiores, por exemplo, o paciente inalou, colonizou o nariz e depois esse propágulo passa do nariz para as vias aéreas inferiores, chegando até aos alvéolos, lá nos pulmões, né? Nos alvéolos, o mecanismo de defesa, ou seja, os macrófagos alveolares, eles são capazes de remover esses aspergilos lá do pulmão. Porém, alguns pacientes eles perdem essa capacidade. Então, são esses pacientes que perdem essa capacidade de defesa ali, que desenvolvem esta doença. Então, como eu já falei, a pessoa aspira aqui o Aspergillus, né? Aí coloniza as vias aéreas superiores, depois vai para as vias aéreas inferiores, pulmões, e o paciente acaba sendo contaminado. E com a defesa do corpo debilitada, né? O organismo não conseguindo remover esses conídeos lá do pulmão, o paciente acaba desenvolvendo a doença. Então, como eu falei, dependendo da imunidade do paciente e da virulência do fungo, o Aspergillus ele vai passar de saprófita a parasita, desencadeando o foco infeccioso pulmonar, né? E o Aspergillus pode contaminar também próteses biológicas, como por exemplo, o paciente ele tem uma prótese, né? Teve problema no coração, aí colocou uma prótese, a prótese é biológica. Então, ele pode colonizar também os catéteres que estão nas veias ou artérias dos pacientes, e assim o paciente desenvolver quadros mais graves. Esse fungo também tem a capacidade de invadir os vasos sanguíneos e provocar trombose, com áreas extensas de infarto e necrose de tecidos, né? E essa capacidade de invasão depende da produção de enzimas chamadas proteases e elastases. Como eu falei,
como é uma doença que ela depende da imunidade do paciente, depende da quantidade de fungos que o paciente inalou e de outros fatores, nós temos várias formas clínicas da doença, que vão desde quadros de micotoxicoses até processos alérgicos das vias aéreas superiores, sinusite, aspergilose broncopulmonar alérgica. Também pode causar infecções de pele, né, ceratite e otomicose. Pode também causar doença crônica progressiva destruidora do pulmão, que é aspergilose pulmonar crônica. Pode causar pneumonias agudas, falta de ar muito intensa. Ai, doutora, eu estou com muita falta de ar. E também disseminação para além do pulmão, que é o que nós chamamos de aspergilose invasiva. Eu vou fazer outros vídeos, eu vou fazer este assunto assim por partes, porque como o assunto é bem complexo, aí fica chato a gente sentar assim para parar para assistir um vídeo de 10, 15 minutos, né? Então eu vou fazer pequenos vídeos falando este assunto para ficar mais fácil de entender, mais fácil de absorver o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode anotar aqui embaixo, que à medida que eu for fazendo os vídeos, eu vou esclarecendo as dúvidas. Então, dessas formas clínicas que eu apresentei, a aspergilose invasiva é a mais encontrada e acomete pacientes com leucemia, linfoma, também pacientes com o sistema imunológico bem debilitado, né? Aqueles pacientes com neutropenia intensa, pacientes que fazem uso de corticoide em altas doses, pacientes que têm problemas no pulmão causados devido ao cigarro, também pacientes que têm insuficiência hepática aguda e também pacientes que têm quadros de influenza grave e estão internados em UTI. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço, eu continuo sempre aqui à inteira disposição.